Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um podcast de comentários ao Código Penal. Vamos continuando aqui passo a passo, artigo a artigo, na análise, na compreensão do Código Penal. Entender o Código Penal é muito importante. No podcast passado falamos do artigo 43, que são as penas restritivas de direitos, e hoje nós vamos explicar quando que o juiz substitui uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Nós vamos analisar o artigo 44 do Código Penal. Muito bem, pessoal. Então vamos à redação do artigo 44. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos, as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. O parágrafo 1º é vetado. O parágrafo 2º, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direitos. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz pode aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. E parágrafo 5º, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Muito bem, pessoal. Então, primeiramente vamos lembrar que a redação desse artigo 44, ela veio com a Lei 9714 de 1998, do final de 98, que alterou e ampliou as penas alternativas no Brasil. Antigamente se aplicava muito pouco, a partir desta mudança passou a se aplicar muito mais. Um dos detalhes interessantes é que antigamente só era possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena fosse até 1 ano. E vocês viram que no inciso 1º do 44 fala em até 4 anos. Então o rol de casos em que se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito aumentou muito, consideravelmente. E é muito interessante porque, para as pessoas de uma maneira geral, para nós cidadãos, para o Estado, é muito interessante, mais ressocializante e, claro, menos custoso ao Estado. Bom, o caput do artigo 44 já mostra que a principal característica da pena restritiva de direitos é que ela é substitutiva.
Então, na sentença condenatória, o juiz não vai condenar, diante do exposto, condeno a 2 anos de prestação de serviço. Não, ele vai condenar a 2 anos de detenção ou reclusão no regime tal, e tendo em vista que o réu faz jus, estão presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? Então ela é substitutiva, tanto é que se ele não cumprir, se o condenado não cumprir as penas restritivas, pode reverter em prisão, porque a condenação é a prisão, tá certo? Bom, mas há 2 casos que as penas restritivas são diretas, não são substitutivas. 2 casos que não estão no Código Penal. Um deles está na Lei de Drogas, não é? No que diz respeito lá ao crime de porte ilegal de drogas, né? Para uso próprio. Vocês sabem que dependendo da droga, dependendo da quantidade, isso está até descriminalizado, né, pelo STF, mas o crime ainda existe, ainda está previsto lá na Lei de Drogas. E a pena para o porte de drogas para uso próprio é uma pena restritiva de direito, diretamente restritiva de direito, e se não for cumprida, ela se reverte em multa. Outro caso em que a pena restritiva de direito não é substitutiva, na Lei de Crimes Ambientais, porque você sabe que a pessoa jurídica pode ser punida criminalmente por crimes ambientais. Entretanto, a pessoa jurídica não pode ir presa. Desta maneira, as penas para a pessoa jurídica, penas criminais para a pessoa jurídica na Lei de Crimes Ambientais são penas diretamente restritivas de direito. Bom, fazendo uma análise do artigo 44, pessoal, nós podemos elencar alguns requisitos aqui cumulativos para que o juiz substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E aí se trata de um direito do condenado, hein? O primeiro é que a pena tem que ser de até 4 anos em crime sem violência ou grave ameaça. Então, pena de 1, 2, 3, cabe substituição. Penas acima de 4 anos, aí esquece. Em regra, tá, pessoal? Já vou falar de uma exceção. E cabe no furto, cabe no estelionato, mas não cabe no roubo. Tem que ter, se tiver violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe a substituição, hein? Cuidado com isso. Agora, a jurisprudência tem entendido que se a violência ela for imprópria, aquela em que o agente reduz a capacidade de resistência da vítima, né? Por exemplo, dando um boa noite Cinderela, esse tipo de coisa, então poderia caber ainda a pena alternativa, mas aí não é pacífico, você vai ter que encontrar a jurisprudência que favoreça o seu posicionamento. Mas, em regra, pena de até 4 anos, sem violência ou grave ameaça. Mas lembre-se que se o crime for culposo, aí não importa a pena, hein? Não importa a pena, pode ser até maior do que 4 anos. É difícil nós encontrarmos um crime culposo com pena maior que 4 anos, mas, por exemplo, lá no Código de Trânsito Brasileiro, há crimes culposos com penas maiores que 4 anos. E, nesse sentido, poderia aplicar-se a pena alternativa, porque é uma exceção. Então, se num teste de concurso aí cair que um requisito é que a pena tem que ser de até 4 anos, opa, peraí, tem ressalva, crime culposo pode ser maior que isso. Outro detalhe é a reincidência, né? Quem olha o inciso 2 está lá dizendo não pode ser reincidente em crime doloso. Todavia, pessoal, depois, né, lá mais para frente, mais precisamente no parágrafo 3º, dá uma chance ao reincidente. Fala assim, ó, o reincidente também tem direito à pena alternativa, só não pode ser reincidente específico.
só não pode ser reincidente no mesmo tipo penal. Então, não pode ser reincidente específico, até pode ser reincidente, mas não pode ser reincidente específico. Esse é um ponto importante. Outro detalhe que também é interessante e curioso são as circunstâncias judiciais do artigo 59, né? Que são o inciso terceiro aqui do 44, fala culpabilidade, antecedentes, conduta social, etc. Isso são as circunstâncias judiciais do 59. Para que o réu tenha direito a uma pena alternativa, ele tem que ter circunstâncias judiciais favoráveis. Pode, às vezes, ter uma coisinha ou outra, né, que não é tão favorável assim, mas na maioria as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis para poder caber a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tá certo? Muito bem, pessoal, então é isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!